Olá, eu sou Francisco Navegantes. O site Ceará Notícias entrevista o líder comunitário Cândido Júnior. Cândido, quem é você? Bom dia, navegantes. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui na TV, aqui no site. Então, quem é Cândido Júnior? Eu sou Cândido Júnior, sou filho de agricultor rural, sou de Coqueiros, do Quilombo de Coqueiros, da comunidade quilombola de Coqueiros. Né? Sou professor de História, atualmente estou no mestrado, fazendo Antropologia Social. E tenho um orgulho da minha comunidade. É isso. Muito bem. Quais os principais problemas existentes no Baixo Vale, que é a região onde o senhor mora, Cândido? Então, navegante, no Baixo Vale tem vários problemas, na verdade, né? Eu observo hoje que a nossa comunidade, nossa região, na verdade, ela clama por socorros, né? Então, assim, infraestrutura básica nós não temos, né? A própria questão das estradas, o próprio vale, né? O nosso vale se encontra abandonado. No nosso município, o vale se encontra abandonado. Inclusive, o vale que foi promessa de emprego do atual prefeito. Né? Ele dizia em sua campanha eleitoral que ia trazer vários empregos para a nossa região e nós encontra o pessoal está tudo sem emprego. A questão da segurança pública lá é um problema. Eu sou da época onde eu transitava livremente na minha comunidade, lá em Coqueiros, sem ter problema nenhum de segurança. E hoje em dia nós já não podemos fazer isso. Né? Então, assim, a questão da segurança, a questão do desemprego é muito grande lá, as pessoas não têm trabalho, não têm onde trabalhar. Então, assim, a nossa região ela está praticamente esquecida. A questão do lazer, nós não temos lá na comunidade lazer. É um local onde a prática do esporte, do desporto, nós não temos. Então, é importante que nós pautamos isso, né, nos espaços que eu estou, né, na universidade, buscamos parcerias. E nós também, em busca de melhoria. Na verdade, o que nós queremos é melhoria para todos. Cândido, como começou a luta pelo reconhecimento da comunidade quilombola de Coqueiros? Então, navegante, na verdade, tudo inicia ainda na época do 2007, 2008, né, quando surge no país aqui a questão das políticas de igualdade racial, né? E até então a nossa comunidade não era vista, mal se falava sobre a questão negra, questão quilombola especificamente. E a partir do governo Lula, que traz essa questão das políticas, a nossa comunidade ela se insere nesse contexto. Sim. Certo? E aí, a partir daí, eu fui convidado por outras lideranças da comunidade a participar de uma atividade em Natal, que era o Encontro das Comunidades Quilombolas do Estado. Fui participar, a partir daí eu fiquei encantado pela história, porque até então nós não sabíamos, não era contado, na verdade, a nossa história. Uhum. Né? E eu fiquei pensando, nossa, com uma história tão grandiosa, que é a nossa história da nossa comunidade, como é que o pessoal não leva essa história para frente? Então, a partir daí, surgiu em mim o desafio de levar a nossa história para todos os espaços que eu estava. E o primeiro espaço que eu estava era a universidade. Eu estava cursando História nesse período, e eu vi ali uma oportunidade para a gente sobretudo falar sobre a questão quilombola da minha comunidade. E a partir daí foi só aumentando, só crescendo. E é importante falar que o desafio é diário, navegante. Não é uma coisa que acabou, nós chegamos lá, conquistamos o reconhecimento e chegamos lá. Não é assim. Na verdade, nós conquistamos o reconhecimento e brigamos diariamente pela questão de conscientizar. E é importante que eu fale agora, é importante que eu fale, que aqui no município de Ceará-Mirim é um dos espaços mais difíceis para a gente conseguir apoio. Nós primeiro provamos a universidade, provamos em outros locais, mas o município aqui ainda temos dificuldade com o diálogo com a atual gestão. Que lutas vocês já alcançaram lá depois desse reconhecimento? Que conquistas vocês já tiveram? Pois é, então, assim, uma das principais conquistas é a questão do acesso às políticas públicas, né? Então, assim, uma das principais conquistas que chegamos lá na nossa comunidade foi as cestas básicas, né? Conseguimos acessar as cestas básicas. É um processo difícil, que não foi um processo fácil, certo? Mas nós conseguimos. Uma das primeiras
políticas públicas que conseguimos relacionado ao governo federal, que era o combate à fome, a questão dos alimentos. Você sabe que a comunidade coqueira é uma comunidade carente, né? E ela é praticamente abandonada pelos governantes, eu digo a nível estadual, mas também a nível municipal, e é importante que nós acessamos isso porque é a questão de alimentação, certo? Atualmente, as cestas básicas elas estão paradas, porque a nível de Brasil, porque o atual governo, né, do presidente Bolsonaro, ele está com as políticas públicas voltadas à população quilombola, estão praticamente todas suspensas. Certo? Mas nós temos esperança que volte, até porque a população precisa e clama da questão da alimentação. Vocês têm alguma associação na localidade que trata desse assunto? Sim, temos a Associação Quilombola de Coqueiros. Eu sou o atual vice-presidente, a nossa presidente é Joana, né, moradora lá da nossa comunidade. E a partir da associação é que nós lutamos, né, para acessar essas políticas públicas, né? É importante eu falar que quando o reconhecimento se dá em Coqueiros a partir vem um reconhecimento para acessar políticas públicas, certo? É interessante que a questão quilombola, nós sabíamos que já era quilombola depois de toda a questão, mas para você acessar a política pública, você tem que ter essa certificação. É importante falar que eles pedem, o governo federal ele pede o autorreconhecimento, mas quem certifica sempre é alguém de fora, sim, certo? Que é o pessoal da Fundação Cultural Palmares, que é uma autarquia do Ministério da Cultura. Nós precisamos desse certificado para acessar as políticas públicas, através da associação, porque você sabe que todo o acesso a políticas públicas se dá a partir de pessoa jurídica, né? Não é pessoa física. Então, a associação se dá para acessar essas políticas públicas e também é uma maneira de nos fortalecer enquanto grupo, né? Enquanto comunidade, a partir da associação de moradores. Perfeito. No estudo que foi feito para identificar a comunidade quilombola em Coqueiros, foi apontado pelo estudo algumas outras áreas em Ceramiri que possa ser transformada em comunidade quilombola? Na verdade, Coqueiros é uma das comunidades mais antigas. Inclusive, alguns autores clássicos aqui do estado, como o próprio Câmara Cascudo, ele vai citar a comunidade de Coqueiros, isso em 1955, como uma das possíveis comunidades negras. Até então não tinha essa denominação quilombola, mas ele citava já Coqueiros, aí em Ceramiri, citava Zumbi em Touro, citava Cibaúmas em Tibau do Sul. Mas, além de Coqueiros, também nossos registros constatamos que Primeira Lagoa também é uma comunidade quilombola aqui na nossa região. Então, a região aqui de Ceramiri, essa questão açucareira, né, então, necessitava de mão de obra negra. Então, os escravos que vinham daqui, que trabalhavam aqui, eram de diversas partes da África. Né? Mas, especificamente, nossa região aqui é uma coisa bem peculiar. Nós temos a herança dos povos angolanos. Né? Então, se nós trata nos estudos a partir de 1855, 1858, trata que Ceramiri recebeu um grande navio, do tráfico negreiro, que vinha da capitania de Pernambuco, que vinha do país de Angola, direto para cá, para o município de Ceramiri. É importante que aqui nossa região aqui do Mato Grande, né, tem outras comunidades quilombolas, temos em Poço Branco, Acauã, temos em Touros, temos mais duas também. Atualmente nós estamos fazendo um estudo na comunidade de Itaipu, a comunidade queimada, eu digo como estudioso, como estudante de antropologia, estamos fazendo lá, que ela apresenta uma emergência étnica, a comunidade de Queimadas. E é importante, bem interessante, que o pessoal de Queimadas lá em Itaipu, eles têm uma ligação muito grande com o pessoal de Primeira Lagoa. Então, assim, eu acho que um indício de que Primeira Lagoa também é quilombola. Acredito que o processo lá em Primeira Lagoa, eu acho que precisa ainda ser desenvolvido. Certo, navegante? Mas é importante que fale que tem que ser despertado pelo membro da comunidade local. Nós não podemos interferir na realidade de Primeira Lagoa. Eu acho que Coqueiro entra nesse processo como exemplo. Eu acho que Primeira Lagoa ainda precisa se empoderar toda a questão da política de igualdade racial e, sobretudo, a política da população quilombola, sobretudo aqui de Ceramiri. Perfeito. Como o senhor avalia a gestão Marconi Barreto? A gestão de Marconi Barreto é uma gestão desastrosa, na verdade. Né? É importante que a gente fale que
o Marconi ele chega no poder, ele chega até então o candidato Marconi, né? Ele vem prometendo emprego sobre o nosso Baixo Vale, né? A questão de formalização tudo através de cooperativa e tal, e quando chega na hora nós não conseguimos emprego de nada, né? Então a questão, uma das coisas que nós falamos, a questão do próprio Marconi é a questão de ele não tem diálogo com a comunidade, né? Então as pessoas que trabalhavam em outra gestão, as pessoas que digam qualificadas da exemplo da nossa região do Baixo Vale, elas foram substituídas por pessoal de fora. Certo? Então, não teve espaço para o pessoal da comunidade no governo Marconi Barreto. Não teve esse espaço. Certo? E levando para as outras áreas, como educação, saúde, né? Lá na nossa região, a própria questão das nossas escolas, nós teve questão de melhoria das escolas, de infraestrutura, nós temos a questão lá de coqueiros, né, no Ceru, né, que é a questão faltando mais a questão de gestão, né? Eu vejo que eu tenho um sobrinho que estuda na escola e acontece muito que os professores faltam muito, então a questão não está precisando melhorar, de qualquer forma, né? A questão da própria infraestrutura da cidade, a questão de lazer, é isso que nós basicamente queremos a nível local. O senhor já teve alguma experiência na área de gestão pública, como gestor de alguma coisa em relação a Ceará-Mirim, município? Não, na verdade, eu trabalhei como vice-gestor de uma escola, a nível municipal, mas, na verdade, navegante, a minha preocupação sempre foi política social. Né? Na verdade, minha preocupação sempre foi a questão do coletivo, entendeu? Então, assim, a questão da política partidária não era meu foco. Minha questão era a questão do coletivo, a política social mesmo, né? Então, assim, é tanto que quando eu sou muito conhecido na comunidade por trazer pessoas, trazer grupos da universidade para conhecer a comunidade, certo? Para nós desenvolver atividades, buscar parcerias, né? Processo de extensão, formação política para nossa comunidade. O meu foco basicamente foi esse. Quando eu trabalhei na gestão, como vice-diretor, eu pautei, sobretudo na nossa escola, a questão quilombola. Eu acho que talvez a comunidade não teria alcançado esses voos que nós alcançamos se eu não tivesse, junto com outra menina lá da comunidade, a gente conseguisse desenvolver esses diversos projetos na escola. Fizemos um seminário local. Nesse primeiro momento, desse seminário local, foi a ideia de mostrar a história de coqueiro, contada pelos coqueirenses. A ideia foi essa, e era interessante que, no objetivo, nós trouxemos a universidade, trouxemos até então a Secretaria Municipal, a Câmara Municipal para participar, mas quem fazia todo o protagonismo era nosso. Sim. Então, a história é nossa, então deixa que a gente conta. A gente sabe contar. Então, esse seminário local foi dar visibilidade à questão quilombola em Coqueiros. Isso quando eu trabalhava em 2014. Então, assim, precisava de continuidade. Então, como eu falei a você, a questão quilombola é algo que nós precisamos dar um trabalho de conscientização diário. No outro ano seguinte, nós colocamos os nossos alunos na rua, que é a questão política mesmo, mas aquele do cunho político, né, de reafirmação. Fizemos um cortejo cultural, né, que era de reafirmar a nossa identidade negra. Tudo isso eu só consegui fazer quando eu trabalhava na gestão da escola. Também, nesse período que eu trabalhei na gestão da escola, conseguimos acessar o Mais Cultura. Entendeu? É importante dizer isso, porque o Mais Cultura, que era uma política do governo Lula, era que dava financiamento para dar visibilidade às ações. Você sabe, navegante, que qualquer atividade que nós fazemos, qualquer seminário, nós precisamos de recursos. Sim. Certo? E o Mais Cultura, nesse processo, ele nos auxiliou na questão das ações afirmativas dentro da escola. Então, assim, é importante que... tanto que nós conseguimos fazer os 4 anos que eu trabalhei como vice-gestor, aí fizemos em seguida outro seminário, fizemos gincana. Aí, quando eu saí, porque eu era cargo comissionado do município, né? Mudou a gestão, eu não fui convidado a voltar, tanto que as políticas, depois disso, parou dentro da escola. Né? Então, não teve mais essa questão da continuidade, da questão da igualdade racial, da questão voltada para a questão negra. Na região do Baixo Vale, há algum vereador eleito representando a região atualmente? Existe um vereador lá, chamado Irmão Carlos, é o vereador eleito da região. Certo. O senhor é filiado a algum partido? Não sou filiado a nenhum partido político, né? Eu sou, como eu falei a você, a questão mais é a questão social mesmo, né? Mas eu não sou eu sou filiado a nenhum partido político, não. Certo. Como o senhor avalia a gestão Bolsonaro nesses primeiros 6 meses? Pois é, então, né?
como eu avalio a questão do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele é um candidato, ele é o atual o presidente, né? Mas ele, quando ele era candidato, né, ele fazia uma série de ataques a populações tradicionais. Eu digo isso que os quilombolas faz parte do processo das populações tradicionais, né? E é interessante, Navegante, que ele é bem convicto, né, nas suas escolhas, né? Quando ele até então candidato, ele prometia uma coisa, e quando chega no governo, no primeiro dia, é interessante, eu gosto sempre de falar nisso, que no primeiro dia mesmo ele já baixa um decreto que vai basicamente tirar os direitos da população quilombola. Não só como a população quilombola, mas a população também indígena, dos indígenas. Né? Então, assim, ele já vem no primeiro dia, ele não espera nem chegar ao segundo dia de mandato, ele já coloca um decreto para dificultar a questão da população negra e dos quilombola. Então, assim, e ele que afirmou várias vezes de forma pejorativa, com signos negativos, né, associados à escravidão para a população negra. Né? Então, qual é a nossa preocupação, né, enquanto movimento negro, enquanto quilombola? Né? É de perder as conquistas que nós conquistamos nos últimos anos. Né? A questão das ações afirmativas na universidade, né? A questão das bolsas de permanência para a população quilombola. É importante que fale que as bolsas de permanência, no início, não era do quilombola e do indígena. As bolsas de permanência era para quem passava mais de 8 horas na universidade. Quem é que passava mais de 8 horas na universidade? Quais eram os cursos que passam mais de 8 horas na universidade? Eram os cursos de medicina. Entendeu? Os cursos de medicina, os alunos de medicina que acessavam a bolsa permanência. Mas por que depois você fala que a questão dos quilombolas e os indígenas começam a visibilidade da bolsa permanência? Porque foi através de uma ministra da Igualdade Racial, que hoje em dia já até falecida, a Luísa Barros, ela que enfrentou o governo e colocou assim, se é para colocar a bolsa permanência, então vamos colocar também os indígenas e quilombola. Certo? Então você observa que eu já escutei muito isso, sobretudo em alguns locais, não, mas os quilombolas querem ter privilégio. Não é ter privilégio. É uma reparação histórica que o país precisa para nós. Sim. Entendeu? E, além disso, Navegante, não se trata de privilégio, nós estamos querendo o básico, nós não estamos pedindo privilégio, estamos querendo o básico. A questão das cestas básicas, como eu falei de coqueiro, é questão de primeira necessidade, trazer alimentação para a população. Entendeu? Nós precisamos ocupar esses espaços da universidade, nós precisamos. Nós pensamos em coqueiros, quantas pessoas chegam na universidade? Pouquíssimas. Quantas pessoas estão no curso de pós-graduação como eu estou? Pouquíssimas. Sim. E eu só estou nesse curso de pós-graduação porque eu entrei através das ações afirmativas, que é através das cotas. E eu faço questão de dizer isso, que eu entrei no mestrado através das cotas para quilombola. Perfeito. Certo? Porque eu acho que isso é um posicionamento político que eu preciso dizer. Sim. E eu digo isso em todos os espaços que estou. Certo? E é importante que tenha esse fortalecimento. Então, quando o presidente da República chega com ataque a essas populações, é tentar tirar a cidadania desse povo, sim, a cidadania da população negra, que a vida inteira ela foi negada. Quantas famílias vivem na comunidade quilombola de Coqueiros? Assim, na verdade, o levantamento que nós temos a partir da associação, né, nós temos cerca de quase 500 famílias. Certo? Aí, esse dado é da associação. Certo? Pode variar através do PSF, de outros dados, mas nós temos os cadastros a partir da associação, cerca de 500 famílias. Como o senhor vê a política partidária? Na verdade, o que eu vejo hoje em relação à política partidária ainda é aquela política de antigamente, ainda, a questão do clientelismo, a troca de favores, a troca de interesses. Isso ainda observo muito, sobretudo na política local. Certo? É importante, nós temos que pensar na nova política, Navegante. Sim. Né? A política que trabalha para o coletivo, trabalha para todo. Né? Pensar em ações que favoreçam a todos, o povo, não favoreça as questões individuais. Não é isso. Então, essa política, a política antiga, né, a velha política, como eu gosto de falar, a política de troca de favor, do clientelismo, ela ainda é muito recente, mas eu acho que nós precisamos superar isso. Eu acho que agora, 2019, nós estamos na época da nova política. Né? É tanto que a velha política, ela se incomoda quando alguém vem com um discurso mais progressista, sim, quando você fala de algo mais no geral, mais no coletivo. Então, ele se incomoda. Então, é importante que nós estamos nesse momento, nesse espaço, para a oportunidade de nova forma, novo jeito, nova cara de fazer política. Sim. Em algum momento, o senhor já foi convidado a ser candidato a vereador ou algum outro cargo?
ao longo desse período de militância? Na verdade, já há algum tempo, algumas pessoas já me convidou para mim tentar filiar em algum partido político, né, para mim ser para ser candidato à questão, né, de uma vaga no parlamento municipal. Mas assim, eu vejo ainda isso com bons olhos, né? Não sei ainda se serei ou não candidato, não sei ainda. Mas eu vejo com bons olhos. Eu acho importante que a gente pense, até porque o foco maior é na questão da minha comunidade. Eu tenho que pensar, tenho que avaliar se isso vai ser bom para nós, enquanto morador da comunidade, né? E eu tenho que pensar nisso. Mas eu vejo com bons olhos. Na verdade, eu ainda estou namorando a ideia, né? A gente diz, mas eu vejo com bons olhos. Mas o foco tem que ser a questão da comunidade. Perfeito. Como o senhor avalia esses primeiros 6 meses da administração Fátima Bezerra? Pois é, então Fátima é aquele governo que a gente esperou muito, né? O governo da classe trabalhadora. Até agora eu acho que não consigo visualizar o governo Fátima Bezerra com a cara Fátima Bezerra, certo? Fátima Bezerra, ex-professora, militante, levanta a bandeira dos trabalhadores, né, da classe trabalhadora, e não consigo visualizar isso, né? Eu espero mesmo que ela faça um bom governo, até porque nós, eu digo das comunidades tradicionais, dos quilombolas, né, dos agricultores rurais, quem mora no campo, nós precisamos de um governo que escute, que nos olhe, como teve alguns governos já nas eleições passadas do país. E o governo Bolsonaro, como eu já falei, é um governo de ataque a essas populações. Perfeito. Entendeu? Assim, nós precisamos, nós temos a nível estadual, uma governadora que talvez nos acolha, nos plante. E na questão quilombola em si, eu ainda acho que ainda não consegui visualizar nada, né? A própria questão da política de igualdade racial, ainda não consegui estar caminhando ainda no Estado, né? Mas é 6 meses, vamos esperar mais. Mas eu sinceramente espero que Fátima faça um governo com cara da população, do povo. Perfeito. Para finalizar, Cândido, como o senhor avalia a atual gestão da Câmara Municipal? Na verdade, os atuais mandatos da Câmara Municipal de Xaramim. São 15 vereadores e vereadoras. Então, os atuais membros do parlamento aqui do município, eu não consigo ver nenhuma uma ação maior. Eu, enquanto população, enquanto membro, que moro na zona rural, certo? Você sabe que muitas coisas da Câmara, né, da Prefeitura, dos governos em si, eles pautam muito a questão urbana. Né? A questão do rural ele é muito invisibilizado, né? A própria questão aqui dos mandatos, né? dos vereadores, né? Eu não consigo visualizar algo. Eu estava conversando com o pessoal que está vindo comigo aqui no carro, nós vemos aqui na região do Baixo Vale, aqui na nossa estrada, né? E você observa, navegante, a estrada toda emburacada. Né? Nós temos três parlamentares que moram naquela região, ou passam diariamente. Temos o irmão Carlos, temos Karina Freitas e temos Arnaldo de Muril. Então, eles passam todo dia por esse trajeto. Será que eles não observam esses buracos que estão lá? Então, assim, a questão também da segurança. Sabe, além dessa região, nós de Coqueiros, para mim, para Xaramim, é uma dificuldade, com medo da questão da insegurança, é muito assalto. Então, assim, é muito fácil a gente, né, o parlamento, né, os vereadores falar só, o prefeito. Mas, enquanto mandato, enquanto vereadores do município, o que é que estão fazendo? Né? Eu acho que é isso que nós precisamos mais, que eles realmente desenvolvam esse processo fiscalizador do município, porque eu ainda não estou conseguindo ver, né? Ainda é aquela coisa que eu estou lhe falando, aquela coisa que eu falei, a questão da velha política, que eu vejo ainda os vereadores vindo ainda aqui no município como cabide de emprego. Pessoas que estão empregando alguém no município, a partir do momento que você emprega as pessoas em cargos municipais, você não cobra ao prefeito. É isso que eu observo. Na nossa região é bem claro isso. A questão da iluminação pública lá, o vereador, não vejo vereador que cobra isso. Nós temos a questão de um beco lá, o pessoal teve acidente recentemente, o vereador lá da comunidade, irmão Carlos, sabe do que está acontecendo, mas não toma nenhuma providência. Então tem que pensar nisso. A questão, eu digo, e mais, eu acho que o parlamento, os vereadores, não tem para ficar só lá, tem que fiscalizar mesmo. Eu não vejo os vereadores daqui para as escolas, não vejo eles participarem de ações. O que acontece muito, navegante, é quando eles querem se apresentar, né, se mostrar, né? Aí eles vão e
Está lá, né, só a presença física, né? Mas, mais no geral, na questão do coletivo, eu não consigo visualizar muito a questão da Câmara. Eu acho que também precisamos renovar a nossa Câmara, novas pessoas, novas ideias, né? Alguns vereadores, alguns mandatos de vereadores que tem aí, são pessoas que já herdam de pai para filho, já tem uma tradição na política. Então, precisamos mudar isso também. Não, qualquer pessoa do município pode também galgar uma vaga na Câmara Municipal. Mas não só galgar e fazer diferente. É isso que eu estou dizendo. Agora eu acho que é a vez da nova política. Acho que a velha política já mostrou que não deu certo. Então é agora a vez de mostrar novas pessoas, novas ideias, novos projetos. Perfeito. O site Ceará Notícias agradece a sua participação nesse momento, nessa entrevista, tá certo? E estaremos aqui à disposição sempre que houver necessidade de vocês dialogarem conosco e mostrar a situação da região e de outras questões. E suas considerações finais, Cândido. Eu queria agradecer ao site, né? Fico muito feliz de ter recebido o convite, né? É importante, eu acho que é importante nós participarmos e estarmos, né, em todos os locais, né? E eu trago isso agora, trazendo meu lugar de fala nessa entrevista, né? É importante falar isso, o lugar de fala é um conceito do feminismo, mas eu trago para essa entrevista como um negro quilombola da região aqui do Baixo Vale, filho de feirante, meu pai que trabalhou a vida inteira nessa feira aqui de Ceará-Mirim, tenho muito orgulho de dizer isso, certo? Então, assim, uma pessoa que está disposto à melhoria do nosso povo lá de Coqueiro, o povo que é sofrido, certo? Então, nós estamos aqui a oportunidade de você trazer isso, da visibilidade, da escuta, né, a nossa voz, é muito importante. Eu fico muito feliz, de verdade, de estar participando desse novo projeto do site. E estamos aí também, né? Eu acho que a caminhada é assim, eu acho que ninguém solta a mão de ninguém, e a caminhada nós temos que, juntos somos mais fortes, né? Todo mundo segura a mão de todo mundo, e é para frente que se anda. É isso, obrigado. Perfeito, muito obrigado, Cândido.